Olá, sou o professor Célio Mendes do Grupo de Estudos Elion Povo. Vamos iniciar o nosso curso de extensão em saúde ortomolecular para todos aqueles inscritos no estande da Avena Farmacêutica no Congresso do Rio Health Nutrition. No módulo 1, estaremos iniciando com os radicais livres, o estresse oxidativo, as implicações com a inflamação através da liberação do fator NF-kappa-beta. Vamos estudar os complexos vitamínicos, complexo C com os flavonoides, o complexo E dos tocotrienóis junto aos tocoferóis, complexo Q da coenzima Q10, ubiquinol e a idebenona. Vamos ver a peroxidação lipídica através do estresse oxidativo, levando os lipídios à formação, por exemplo, da LDL oxidada. Isso tem uma implicação direta com doença cardiovascular obstrutiva, já que a LDL oxidada vai dar origem às temíveis foam cells, ou células espumosas descobertas por John McCord, o início do processo ateromatoso. Também o envolvimento da peroxidação lipídica com o câncer, inibindo nossas defesas, como a apoptose, e estimulando circuitos proliferativos inadequados, acabando por levar à célula cancerígena. Ainda falaremos dos xenobióticos, substâncias estranhas ao organismo, incluindo medicamentos, como o excesso de xenobióticos leva a uma sobrecarga hepática e também levando ao acúmulo de detritos e substâncias tóxicas e gordurosas. Nesse caso, iremos ver a incidência elevada de doença gordurosa hepática não alcoólica. Então, isso preocupa demais pelo excesso de consumo de xarope de frutose. Finalizando, vamos abordar a importância dos metais tóxicos no nosso metabolismo, prejudicando, inclusive também muitas vezes estando associado ao estímulo cancerígeno. Vamos falar de alumínio, chumbo, mercúrio e outros metais tóxicos, com ênfase no alumínio pela sua presença maciça em nossa vida moderna, inclusive dentro das nossas cozinhas, com os utensílios, né? Então, essa migração do alumínio para o alimento em nosso organismo hoje é algo comprovado, conforme foi amplamente investigado pelo professor Elion Povo Filho. As dúvidas poderão ser colocadas no zap do curso, código 21 98499 0800. Tentaremos responder a todos. Venha conosco para esse mundo maravilhoso da ortomolecular e receba as informações que poderão ser muito úteis, inclusive os slides em PDF que enviaremos e os cadernos de fórmulas comentadas, que serão muito úteis no dia a dia da prática clínica. Muito obrigado a todos. O curso de extensão em saúde ortomolecular do Grupo de Estudos Elion Povo. O módulo 1, a influência dos radicais livres em patologias humanas. Eu sou o professor Célio Mendes, farmacêutico, bioquímico, especialização em toxicologia, com muitos anos de pesquisa no Ministério da Saúde em área de produtos da área de alimentação, como agrotóxicos, e também membro da American Association of Advancement of Science. Fui assistente do professor Elion Povo durante 25 anos. Vamos começar a nossa jornada de estudos e esse módulo será muito importante para sedimentar alguns termos técnicos que vamos usar durante todo o período. Primeiro, gostaria de falar com vocês que hoje temos muito mais facilidade para estudar esse assunto dos radicais livres, porque temos muita literatura publicada. A época em que comecei a estudar isso, em 1980 e poucos, tínhamos muito pouco material. Então, hoje é bem mais fácil para a gente consultar. Gostaria de destacar o primeiro livro publicado no Brasil sobre ortomolecular e radicais livres, que foi o livro do professor Elion Povo, no qual eu tive a honra de participar como coautor no capítulo 2. O livro é Os Radicais Livres em Patologia Humana, publicado em 1995. O estudo dos radicais livres começou com o químico francês Antoine Lavoisier
No final do século XIX, Lavoisier descobriu que havia uma forma alternativa de radicais para reagir com elementos químicos muito difíceis, como no caso o núcleo benzeno, em que ele tentava fazer a cloração do benzeno utilizando, por exemplo, cloro em formas iônicas, como o próprio cloreto de sódio, e não conseguia. Depois de reagir o cloro com o alumínio, ele percebeu que havia uma forma do cloro muito reagente, muito forte, que ela conseguia realmente se ligar ao núcleo benzênico. E nesse momento ele deu o nome de radical livre. As reações com os radicais livres são muito importantes em todo o universo, né? Porque promovem a formação de moléculas, de seres, de tecidos, enfim, de materiais e, digamos, uma mola mestra da vida, né? Nesse caso aqui, vou exemplificar para vocês a importância de um radical livre na síntese de nossos hormônios da tireoide, que não aconteceria sem o iodo na forma de radical livre. O iodo ionizado ele não consegue se ligar ao núcleo do aminoácido tirosina, que vai dar depois origem ao pré-hormônio e finalmente aos hormônios T4 e T3. Então vocês percebam que nesse momento em que nós vamos ligar o iodo tem que ser na forma do radical livre. Então ele se liga um iodo depois de mais dois iodos. E daqui nós vamos ter depois o T3, né? Aqui o primeiro e aqui os outros dois, na forma de radical livre. Vejam a importância dos radicais livres na vida. Estou dando apenas um exemplo, vou dar muito mais, tá? Rapidamente, vamos fazer uma revisão dos radicais livres, nada assim muito cansativo para vocês, mas é importante, porque isso vai permitir que a gente tenha uma linguagem única daqui para frente, tá? Os radicais livres são estruturas que podem ser átomos ou moléculas, tá? Mas qual é a característica principal? Eles apresentam um elétron não pareado, ou seja, um elétron solitário no último orbital. O que faz? O que acontece nessa situação? O elemento fica muito reativo, o elemento químico ou a molécula, né? Então, isso vai promover várias reações, como a gente acabou de ver no caso do próprio hormônio da tireoide, né? Não aconteceria se não fosse com o iodo radical livre. Esse elétron não pareado, normalmente, é devido à perda do elétron da molécula ou do átomo, tá? Mas, assim, quase sempre. Então, existem exceções, como toda regra, e posso citar de imediato a exceção mais importante, é o radical superóxido, que é o primeiro formado do oxigênio no nosso organismo, porque esse recebe um elétron ao invés de perder. Então, dessas rupturas das ligações químicas, vão surgir os radicais livres, uma ruptura que não foi uma ruptura com os elétrons pareados. Então, isso pode acontecer não só por força da reatividade química, como também pela estimulação com energia. Se nós fornecermos muito calor, radiações, pressão, tudo isso pode transformar um elemento em radical livre. Por exemplo, o oxigênio, na forma mais estável, que é o O2. Se nós submetermos ele a ultravioleta com intensidade de energia, ele vai se transformar num radical livre, mesmo sem perder ou ganhar elétrons, que é o radical livre, nós vamos ver a seguir, o singleto 1, que é inclusive muito ligado à questão do câncer de pele. Nós vamos falar isso a seguir. Então, essa busca do octeto, ela é o objetivo da vida, né? A questão do estado de menor energia dos elementos, e todos querem precisam ficar com esses 8 elétrons em pares de 2, que é a forma mais estável. Então, esses radicais livres, eles são necessários aos sistemas biológicos. As células, os animais, a gente acabou de ver um exemplo disso. Entretanto, é importante lembrar, nós não estamos falando que os radicais livres fazem mal, que os radicais livres são nocivos. Não, os radicais livres são necessários. Toda a questão se prende a esse termo aqui, que nós vamos usar muito durante todo esse curso, né? É o estresse oxidativo. O que é isso? É o acúmulo de radicais livres. Nós temos um sistema fabuloso de controle dos radicais livres no organismo através de enzimas e hormônios.
Nós vamos ver alguns hormônios, por exemplo, como a melatonina, os corticoides, que talvez vocês não soubessem, são poderosos neutralizadores de radicais livres, além das enzimas específicas e dos alimentos, que nós chamamos os antioxidantes terciários, aquele que vem com os alimentos. Então, toda a questão que nós vamos abordar aqui é o estresse oxidativo, em que condições o organismo pode entrar em estresse oxidativo devido a hábitos nocivos de vida, má qualidade de vida, má alimentação e uma série de situações que nós vamos estar falando com vocês. E nessas situações do estresse oxidativo, nós temos logo uma ligação direta com inflamação. E esse processo, a inflamação, ele vai ser responsável por várias doenças no nosso organismo, né? Nós vamos abordar com calma todas elas. Inclusive também esse estresse oxidativo, ele é responsável por danos ao DNA. Ora, então estamos falando de câncer também. Então essa mola mestra do universo, a regra do octeto, o elemento que tem só um elétron na última camada, como um metal alcalino, né, da família do sódio, potássio, aqui nós temos o sódio, ele quer se livrar, quer ceder isso para alguém, emprestar esse elétron para ficar com os 8, né, 2, 4, 6, 8 que ele tem na camada anterior. Ele não quer ficar com esse 1. É instável isso aqui para ele. Por outro lado, um halogênio, como o flúor, como o cloro, poderia ser o cloro aqui, que é da mesma família, né? Eles têm 7 na última camada. 2, 4, 6, 7. Então, o que acontece? Casamento perfeito. Esse aqui quer receber 1 para ficar com 8 e esse quer doar 1 para ficar com 8. Então, essa é a mola mestra do universo. Os elementos químicos foram feitos dessa forma, com exceção dos conhecidos gases nobres, que já vem com 8, né? Hélio, argônio, então isso aí eu não vou nem comentar. Então, quer dizer, toda a natureza química do mundo, ela é assim. Ou precisa dar, ou precisa receber. E isso obriga a que nós tenhamos as bilhares de reações químicas no mundo, né? Que vai formar todo o arsenal, não só inorgânico, como orgânico. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Aqui eu queria comentar, e é uma obrigação minha falar com vocês, 2 principais cientistas que consolidaram o estudo da ortomolecular e dos radicais livres. Então eu vou começar pelo Linus Pauling, né, que é um bioquímico. Aliás, vou até citar aqui os bioquímicos dessa lista, meus colegas, né? Linus Pauling, Derham Harman, Lester Parker. Esses são bioquímicos, né? Então, o Linus Pauling, que é um grande cientista, né? Que teve uma passagem brilhante pelo nosso planeta, que recebeu 2 prêmios, né? 2 prêmios Nobel. O primeiro prêmio dele foi exatamente dentro da bioquímica, quando ele descobriu a causa de uma doença que sempre causava muita questionamento, né, para saber o mecanismo, que é a anemia falciforme. Essa anemia falciforme, as pessoas não sabiam o motivo, né? Até os anos 40 que o Linus Pauling descobriu que era um defeito na molécula da hemoglobina. Essa molécula da hemoglobina nesses doentes, ela não ficava linear, ela formava uma curva, né, tipo uma meia-lua, e assim a hemácia ficava deformada e passava a ser destruída constantemente na pessoa, pelo baço, pela filtração renal, então não dava conta de repor hemácia, como não dá realmente, e infelizmente o doente da anemia falciforme, ele está sempre com anemia, e tem um prognóstico de vida, infelizmente, não muito longo, e mesmo muito bem tratado, é complicado, né? Então, ao descobrir isso, o Linus Pauling criou esse termo, a medicina ortomolecular, porque ele descobriu uma doença na molécula. Então ele falou, ó, futuramente, lá nos anos 40, ele falou, a medicina ela vai ter que mudar. Ela vai ter que sair só do externo para ela ir profundamente no organismo e lá ela realmente buscar as explicações que geram as doenças. Então o termo ortomolecular, por quê? Orto do grego quer dizer a favor, correto, certo. Então é a medicina que busca corrigir as moléculas. Foi um termo muito bem aceito cientificamente, até hoje é aceito, né? E em segundo momento, o Derham Harman, que também tem uma importância brutal. Por quê?
Derham Harman foi o primeiro cientista que trouxe a discussão sobre os radicais livres para o corpo humano. Não se falava isso antes do Derham Harman. O radical livre era da química, do laboratório, era uma questão só de reação química. Ninguém tinha ainda trazido a seguinte questão: vem cá, e no organismo? Nós que somos seres aeróbios, né? Nós vivemos de oxigênio, sendo um dos elementos mais reativos e oxidantes, daí o nome, oxigênio oxidante, que ele reage, né? Então o Derham Harman veio estudando isso durante muitos anos, e no final da década de 50, no ano de 1959, Derham Harman lança um artigo, né, que é Os Radicais Livres e o Envelhecimento Precoce, porque ele vinha estudando isso em animais e ele percebia, né, claramente que o estresse oxidativo, qual nós estamos falando aqui, se ele é mantido, né, num ser vivo, como os animais de teste, o animal envelhece rapidamente, muito mais rápido, porque esse estresse oxidativo vai destruir proteínas, a própria ruga. Quando a gente vê a parte externa do envelhecimento, a ruga é estresse oxidativo que está destruindo colágeno, elastina e tudo mais. Então isso aqui foi na época, né, por anos 60, né, muito precoce essa abordagem do Derham Harman, e teve muita controvérsia, não foi bem aceito no início, teve muita contestação, e hoje é completamente aceito, né? Passados aí 50 e poucos anos. Então, esse cientista é muito importante. Depois nós vamos citar o Ivan Fridovich, que foi fundamental, porque foi o que começou os estudos para desenvolver as análises laboratoriais, para comprovar o estresse oxidativo. Não adianta a gente ficar falando de alguma coisa que a gente não pode medir, não é mesmo? Então, isso, inclusive, foi um dos aspectos iniciais de muita contestação na medicina, porque os cientistas mais conservadores diziam: não, você está falando de uma coisa que você não mede. E o Fridovich, ele falou: não, mede sim, eu posso medir, e começou a desenvolver vários testes, inclusive o teste da emissão de fótons, que é direto no sangue, onde essa emissão de fótons num equipamento especial, né, que é o espectrômetro de absorção atômica, ele vai medir o nível de emissão de fótons, por exemplo, de um material orgânico como o sangue, e vai relacionar com os radicais livres. Quanto mais emissão de fótons, mais radicais livres. Então, Fridovich é muito importante nesse aspecto. O nosso querido, meu especialmente amado professor Elion Pova, a importância dele gigantesca nesse contexto do Fridovich, porque ele, professor Elion Pova, médico, membro da Academia Brasileira de Medicina, professor convidado em Harvard University, esse nosso gênio brasileiro, ele também desenvolveu métodos para medir os radicais livres. Ele adaptou o método do MDA, que é o malonil de aldeído, que era só no sangue, ele adaptou para a urina, que facilita bastante, que é um método não invasivo. Ele adaptou também a emissão de fótons para outros líquidos biológicos, e não somente o sangue. Então, o professor Elion Pova, ele deu uma contribuição gigantesca, né? Além de ter sido o cientista brasileiro que mais desenvolveu os estudos sobre as análises do cabelo, né, dos elementos tóxicos metálicos, né, que a gente tem dificuldade para dosar no sangue devido a depósitos que se formam também desses elementos metálicos. Eles não ficam circulantes, então, assim, de uma forma homogênea. E Pova adaptou também o método do mineralograma, onde tem muito a ver com radical livre. Nós vamos ver o excesso de alumínio que nós temos hoje, né, no ambiente, né? Então, quando o corpo ele absorve muito alumínio, ele vai produzir mais radical livre. Então, a importância fantástica de Elion Pova. Lester Park, um outro bioquímico muito importante, que fez os estudos do ácido lipoico e abriu nossa cabeça para observar os antioxidantes do ponto de vista solubilidade. Então, o Parker, que estudou o ácido lipoico, que foi o primeiro antioxidante bissolúvel, ele é solúvel na água e no lipídio, né? Então ele protege o citoplasma, protege a membrana celular também, não é isso? Então ele trouxe esse estudo mostrando que os antioxidantes vão agir de acordo com a solubilidade. Você não consegue ter a ação de uma vitamina C, por exemplo, em áreas, por exemplo, do tecido nervoso, que é fortemente lipídico, né? Então você pode até criar artifícios como o pyruvase C, que é uma vitamina C.
com radicais de fosfatidilcolina. Então você cria um híbrido, né? Então é interessante porque a partir de Packs criaram-se várias opções, né, para melhorar a absorção dos antioxidantes. E o Joe McCord, fechando esse time de primeira, nessa seleção da ortomolecular, Joe McCord, que era um médico, cientista também e diretor de um plano de saúde, que observou a mortalidade de jovens assim 40 na faixa, pessoas ainda jovens, na faixa de 40 anos, observou a mortalidade dessas pessoas por doença, infarto, doença obstrutiva vascular, e ele falou, isso não é possível, né, porque toda a questão era o LDL, e essas pessoas que ele começou a estudar, né, fazer o levantamento dessas mortes, né, ele via que muitos deles estavam com LDL normal, estavam com o lipidograma, não tinha grandes alterações, então ele foi o primeiro a dizer, tem alguma coisa mais aí. Então não é só LDL, é o LDL oxidado. E ele provou isso logo a seguir, totalmente comprovado, e hoje, inclusive, os exames, né, que estão disponíveis nos laboratórios, para nós pedirmos esses exames de LDL oxidado. E vai ser um indicador forte do risco realmente de doença obstrutiva, infarto e tudo mais. E o Joe McCord, nessas pesquisas todas, ele descobriu também uma célula, que ele pensou que era uma nova célula humana, onde, se fosse verdade, ele ganharia outro Nobel, sem dúvida nenhuma. Mas não era. Essa célula, que ele chamou célula espumosa, uma célula branca imensa, não era uma nova célula, é um macrófago. Os macrófagos, que têm a função de limpeza no nosso organismo, não só de bactérias, como de substâncias também. O macrófago, quando a pessoa está com muita LDL oxidada, ele vai engolindo aquele material para tentar limpar. E aí essa gordura é meio branca. Eu já vi, inclusive, no microscópio, é uma célula, realmente o nome de foam cell que ele deu, né? Célula espumosa, é um nome muito adequado, né? Os tipos de radicais livres, nós temos só do oxigênio, né? Contendo só oxigênio, superóxido é o primeiro deles a se formar, sempre é o primeiro, tá? Esse singleto é aquilo que eu falei com vocês, ele nem ganha nem doa elétrons, ele recebe, por exemplo, um ultravioleta, uma fonte de energia violenta em cima do O2 e ele forma o singleto. Isso aqui se forma, por exemplo, pelo ultravioleta do Sol, da luz solar. Então, por isso que nesses horários, 11 horas, meio-dia, né, que todos os dermatos sempre, poxa, não tome sol nesses horários e tal, porque realmente são os horários de 11 até 14 horas, 15 horas, com muita incidência do ultravioleta. O ultravioleta, ele vai pegar o oxigênio da pele que está assim na nossa pele, né? Ele vai transformar em singleto e o singleto, ele destrói DNA. Então, câncer de pele pelo singleto é uma coisa hoje totalmente comprovada, né? Então, uma explicação, além do ultravioleta também poder penetrar na célula, no núcleo. Então, nós temos aí duas maneiras que provocam o câncer de pele através da exposição solar, tanto o UV direto como a formação do singleto. Depois nós temos também radicais do oxigênio com hidrogênio, o mais conhecido e o mais poderoso, hidroxila, tá? Depois eu vou explicar a potência de cada um rapidamente, né? Mas esse hidroxila é muito potente, né? Ele se forma depois do superóxido, vai formar água oxigenada e esse aqui. Oxigênio com nitrogênio, nós temos um estudo muito importante para fazer, porque esse radical peróxido-nitrito do nitrogênio com oxigênio é uma coisa muito séria nas doenças pulmonares, na hipertensão refratária, que os cardiologistas lutam aí com certos pacientes, né? Porque entra com os medicamentos mais clássicos, né? Inibidor do cálcio, antagonista do cálcio, não consegue controlar. Aí entra junto também com inibidores da enzima conversora do angiotensinogênio, o ECA, também às vezes não consegue. Aí vem com diurético, às vezes, então são 3 medicações. 3 para conseguir controlar uma pressão e assim com muita dificuldade. Normalmente essas pessoas são portadoras de um estresse oxidativo, aonde está com muita produção do peróxido nitrito. Então é difícil controlar a pressão se nós temos estresse oxidativo e aumento do peróxido nitrito, porque ele vai antagonizar o óxido nítrico, que é o grande vasodilatador e já foi chamado o fator de relaxamento do endotélio, né? Então isso aqui é muito importante.
Dos radicais livres contendo halogênio, o mais importante é com cloro, e é o hipoclorito, que nós formamos dentro da gente, olha só. Então, a água sanitária, né, que é o hipoclorito, que nós conhecemos tão bem, nós formamos. É uma emergência. Eu vou explicar a vocês, tá? Quando se forma o hipoclorito, é a situação crítica de infecção resistente, uma infecção que não está conseguindo ser controlada, um estado de septicemia é perigoso, tá? E os radicais livres formados das gorduras, que são os mais importantes no estudo das doenças cardiológicas, cardiovasculares, melhor dizendo, né? As doenças de obstrução, infarto, derrame, tudo isso muito ligado à cascata de lipoperoxidação. Por que cascata? Porque um lipídio como esse aqui alterado, ele encontra um outro que não está alterado e passa o elétron para ele, para o próximo. E esse para o próximo é igual um dominó. Por isso é muito crítico o estudo dessa parte do lipoperoxidação na doença cardiovascular. Então, agora, para fechar esse slide, rapidamente, vou falar da potência que eu falei a vocês. Né? Então, comparando, detesto arma e tudo, nem conheço, mas vou comparar para a gente entender, tá? Superóxido é o primeiro formado, ele não é muito forte. A gente lida com ele o tempo todo, ele é importante, mas ele não é muito forte. O fagócito também usa, vai utilizar ele, é tipo um revólver de mão, 38, revólver, né, que eles falam. E aí nós temos a hidroxila. O fagócito também usa, neutrófilo, macrófilo, tudo isso, para matar bactéria, matar vírus. Esse já é uma metralhadora. Ele é bem mais forte. E o hipoclorito, que eu acabei de falar a vocês, esse é a bazuca, um canhão. Entendeu? Então ele só é lançado nas situações críticas do corpo. Só que ele é muito complicado. Ele é muito difícil, porque ele é destruidor. Destruidor de tudo. Destruidor de bactéria, de tecido, ele gera necrose. Então, quando o organismo lança a mão dele, é porque a situação, um paciente em estado muito crítico, tá? E ele realmente é muito poderoso, né? Para matar os elementos invasores, né? Então, essa é mais ou menos o panorama. Agora, eu quero falar aqui com vocês, bem interessante isso, tá? Aqui por cima, onde eu estou com o mouse, vocês estão vendo, é a gênese dos radicais livres, a formação dos radicais livres. Aqui em cima, tudo fisiológico. É o que nós precisamos para viver. Nós não vivemos sem os radicais livres. Então, nós vamos precisar, na mitocôndria, pelo amor de Deus, né? Produção de ATP. Ela vai transcorrer no ambiente aeróbio, né? Que nós somos seres aeróbios, né? Então, ela vai transcorrer na mitocôndria, na famosa cadeia respiratória mitocondrial, que é uma cadeia com aqueles complexos 1, 2, 3, 4, 5 até formar o ATP, que vai transferindo elétrons para formar o ATP. Então, nós não conseguiríamos fazer a nossa combustível, né, o nosso principal combustível, que é o ATP, ou não conseguiríamos fazer. Então, a mitocôndria ela é um ambiente fortemente oxidativo, tanto que ela tem uma dupla membrana. Né, uma dupla membrana para proteger a própria célula. Para vocês terem uma ideia, se vazar o conteúdo da mitocôndria para o citoplasma, adeus célula, vai destruir a célula. Tá? Então, aqui dentro da mitocôndria, nós temos muito radical livre e precisamos ter realmente. Só que ele também é controlado ali dentro, porque a própria mitocôndria ela pode sofrer o estresse oxidativo. Então, nós temos enzimas especializadas, né? Enzimas como a superóxido dismutase, que é uma família gigantesca de enzimas. São mais de 20 tipos da superóxido dismutase. Em cada órgão tem um tipo, no olho tem um tipo, no pulmão é outro tipo. Nós temos na mitocôndria, no caso a SOD2, né, chamada SOD2, que ela é catalisada com um elemento mineral manganês. Vocês vejam que a medicina até alguns anos atrás, quer dizer, umas boas décadas atrás, nem sabia que o manganês participaria do corpo, como também selênio, não se imaginava que selênio fosse parte do corpo, nem zinco, enfim. A medicina foi descobrindo isso com a ortomolecular. Olha a importância da ortomolecular na medicina. Então, essa mitocôndria, ela tem sistemas de enzimas muito importantes para manter ela sob controle e principalmente para não estourar ela de tanto radical livre e vazar para a célula. Para vocês terem uma ideia, as nossas defesas de eliminação de células, né? Que a célula quando está velha, a célula já está, uma célula doente, enfim, uma célula com câncer,
Então, o organismo tem mecanismo de destruir, chamado apoptose, né? Apoptose da célula, destruição da célula. Os mecanismos mais eficientes que nós conhecemos, em que o organismo, destrói células para se proteger, é através da mitocôndria. Um grupo de enzimas chamadas caspases, que também é uma família de 8, é igual interruptor. É tão sério destruir uma célula que tem vários interruptores, você não consegue apertar um e destruir. A caspase 1, caspase 2, caspase 3, até chegar na 8. E aí fez a leitura, realmente, essa célula não tem mais jeito, ela tem que ser destruída. E essa destruição se dá por vazamento da mitocôndria. As caspases, elas destroem a parede, as duplas membranas da mitocôndria. Então aqui realmente nós temos essa importância. Aqui do lado de cá, os fagócitos. Poxa, não preciso nem falar, né? Nossa defesa, nosso BOP do sangue, né? Ali, nossos linfócitos, nossos macrófagos, nossos neutrófilos, todo esse batalhão de choque que fica caçando bactérias e vírus para destruir. Como é que eles fazem isso? Usando radicais livres. É a munição dele. A munição do fagócito é o radical livre. Começando pelo superóxido, que é o mais fraquinho, revolvinho menor, indo para a hidroxila, que já é uma arma pesada, e, em última instância, o hipoclorito, que é formado pela enzima mieloperoxidase. Tá? Então, nós temos os fagócitos como células também com um metabolismo oxidativo muito forte. Então, elas também têm enzimas especializadas dentro dessas células para conter o radical livre, no sentido que ele seja realmente, fique em níveis fisiológicos e que não gere o estresse oxidativo. Obviamente que vocês já estão entendendo o seguinte: qualquer infecção gera um estresse oxidativo, mesmo que temporário. Isso aí não vai ter como, porque vai ativar muito os fagócitos, né? Por isso que pessoas com doenças crônicas têm que ser resolvido. Por exemplo, amidalite crônica, a pessoa toda hora está com amidalite, ou está com o ouvido, uma sinusite, tem que ser tratado muito seriamente isso. Porque enquanto você está com esses processos toda hora, você está gerando estresse oxidativo, tá? Do lado de cá, a nossa defesa química, que são os citocromos, as enzimas do retículo endoplasmático. Aqui nós estamos fazendo o quê? No fígado, nós estamos recebendo um monte de substância tóxica. Eu que trabalhei anos com agrotóxicos nos alimentos, e a gente fazia as análises, acompanhava, realmente é pavoroso. E está parado isso no Brasil. Na minha época, em 80 e poucos, se fazia alguma coisa e realmente veio para trás, né? Em vez de melhorar, a gente está comendo aí esses alimentos cheios de agrotóxicos, a gente não sabe os níveis. Mas a maior parte dos níveis são aceitáveis, porque tem limites aceitáveis. Mas tem situações que o limite não está aceitável, não. E eu sei disso que eu trabalhei lá dentro. Então, os citocromos, eles ficam recebendo essas substâncias tóxicas, eles têm que quebrar todinha ela para poder metabolizar, eliminar a excreção renal. Então, é através de radicais livres, do oxigênio, principalmente o superóxido e a hidroxila, estão lá nessas células do fígado, e o fígado pega e essas células vão jogando os radicais livres ali para transformar essas substâncias em resíduos para serem eliminados, tá? Então, quanto mais também a pessoa estiver exposta à poluição, alimentos também com muita substância química, pessoas que comem muito alimento processado, né, que tem muita substância química, conservante e tudo mais, também é uma forma de você aumentar a gênese dos radicais livres, tá, gente? Então, vamos estar muito atentos a isso aí. E aqui embaixo eu separei as situações, né, que não são fisiológicas para nós, ou seja, que não vão nos acrescentar nada, porque essas aqui nós precisamos para viver, mas essas de baixo não, né? Metais tóxicos nós não precisamos, que isso para a gente é mais um trabalho para o nosso corpo. E infelizmente o ambiente, né, inclusive até o ambiente, né, doméstico, nós estamos cheios de metais, porque nós fomos aprendendo, né, o ser humano foi aprendendo lá desde antes do Egito mesmo, com os sumérios e acádios, lá 8.000 antes, né, de Cristo, que os egípcios são 4.000, né? Então, anterior a eles, os sumérios e acádios já usavam metais, chumbo, né? Então, quer dizer, o ser humano vem tirando esses metais do subsolo e trazendo para fazer utensílio, fazer panela, fazer arma, fazer todos esses objetos, né?
Então, eu destaco hoje, por exemplo, o alumínio, né? Quem disser que na sua casa não tem alumínio está mentindo, porque você vai ter panelas, você vai ter uma série de elementos, né? De alumínio dentro da sua casa. E esses, principalmente de cozinha, têm contato direto com o alimento. Então, o professor Ellen Pov estudou muito isso e comprovou que migra alumínio das panelas para os alimentos, principalmente, né, com, obviamente, o calor ali, né, que é uma fonte de reação química, o calor, e quando você usa ácidos para fazer preparo de alimentos, como vinagre, como limão, na panela quente, terrível, porque esses ácidos eles retiram o alumínio da panela, né? É muito simples. Você vai na casa de alguém ou na sua própria casa, vê lá as panelas, as mais velhas, você olha o fundo da panela. O que acontece? Ali está cheio de furinho, cheio de buraco. Aquilo ali era alumínio, né? Agora onde tem o buraco, era alumínio. Esse alumínio saiu da panela, saiu e foi para a comida, né? Então você ingeriu ou não, você absorveu ou não, dependendo do intestino. Nós vamos ter o capítulo do intestino, vamos falar muito sobre permeabilidade intestinal e vamos entender como isso é vital para a nossa vida. Um intestino com a mucosa rígida, tudo bacaninha, ela absorve menos elementos tóxicos, porque ela filtra, né? Então, tudo isso a gente vai ver ao longo do curso, né? Então, mas aqui no slide só chamando a atenção que essa parte dos metais tóxicos é uma realidade, tá? Isso não é lenda, isso é uma realidade que já foi medida por vários cientistas. No Brasil, eu destaco o Wilson Rondó, o Elion Povo, o Juarez Calegaro, esses três importantíssimos, né? O professor José de Felipe Júnior, tem trabalhos também ligados aos minerais tóxicos, parece que lá em Ribeiro também eu estou estudando isso, o Efraim Ozerrado, enfim, essa turma é uma turma boa, né? Então, isso aqui é um cuidado que nós temos que ter, porque eu vou ensinar a vocês como vocês tiram isso. Não é tão difícil tirar do corpo, mas o mais difícil é não entrar de novo, né? Porque não adianta a gente ficar tirando o metal tóxico, a pessoa continua com aquelas panelas, aquilo tudo. Então eu tenho protocolos do Elion Pova para passar a vocês, simples, via oral, não precisa nada injetável, também a injetável não vou criticar, é muito eficiente, mas não vamos falar nisso aqui, né? Que é uma outra situação. Então, nessa área dos metais, nós vamos no capítulo mais à frente, nos módulos mais à frente, nós vamos ver os protocolos para retirar. E é eficiente e funciona. Pode medir o antes e o depois, tá? Através do cabelo. Você vai ver que reduz, é realidade, tá? E também, não só metais tóxicos, existem metais que vão gerar radicais livres. O ferro, por exemplo, é o metal mais fortemente oxidante, que nós precisamos dele. Como é que nós vamos ficar sem o ferro? Né? Na hemoglobina, nos fagócitos, o ferro é fundamental para produzir radical livre. Uma pessoa com uma má nutrição de ferro, por exemplo, ela vai ter uma imunidade baixa, né? Ela vai ter uma imunidade frágil, ela vai estar sujeita aí a uma série de situações, não é isso? Então, nós precisamos muito do ferro, mas precisamos controlar ele. Você vê, por exemplo, às vezes pacientes, que já também acompanhei muitos pacientes, né, ao longo desses 40 e tantos anos que eu trabalho com isso, o paciente com ferro lá em cima, ferritina lá em cima, todo ferro plasmático, tudo batendo lá em cima. Ah, meu Deus, o que é, o que não é? Come carne demais. Eu já vi isso várias vezes. Pessoa que come carne vermelha todo dia, em todas as refeições. É muito ferro, gente. E o ferro da carne, ele é muito bem absorvido, que já é a própria hemoglobina, né, da carne, né, o sangue, né? Então, diferente de um ferro, por exemplo, dos vegetais, né? Nos vegetais, eu vou falar isso depois, nós temos todos esses elementos metálicos, né, da nutrição, mas nós temos ele de forma inorgânica, então a absorção é menor. Então a gente controla melhor isso aí. Agora, você, com excesso de carne vermelha, a pessoa pode ter realmente. E aí vai entrar em estresse oxidativo, porque vai aumentar os radicais livres, tá? O cobre também é um elemento que nós precisamos bastante, né? Porque ele faz parte de enzimas, como que as enzimas que sintetizam colágeno, as enzimas que sintetizam neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, mas também ele é oxidante juntamente com ferro. Então precisa ver, o exame do cabelo mostra se tem muito excesso, né? Se tem excesso de cobre, precisa ver a fonte, se tem fontes de contaminação também, né? Até em piscina, já um estudo que foi feito nos Estados Unidos por uns cientistas, né? Trabalhando com aquele laboratório Doctors Data, né? Que inclusive o professor Aaron Paul usava o laboratório Doctors Data
para fazer os exames, né, do cabelo. Então, pacientes com cobre elevado, faziam parte, estudo, né, da alimentação da pessoa, tudo, não descobriam. A pessoa não estava comendo nada assim de cobre. Foram descobrir, meninos, foram nadadores, exatamente por causa de um produto que se usa na piscina para evitar o crescimento de algas. São algicidas que uma moléculazinha lá, que tinha um cobrezinho escondido lá. E essas pessoas, então foi descoberto finalmente o motivo da contaminação. Então vamos ficar também atentos, ao longo do curso vamos falar mais disso. As radiações estão aí, né? Aqui, inclusive, eu queria acrescentar aqui, se eu pudesse agora à mão, IMFs, além das radiações que vêm do cosmos, né, do Sol, ultravioleta, infrared, infravermelho, radiações ionizantes gama, fortemente cancerígenas, né? Tudo isso está no nosso ambiente e gera radical livre. E temos mais os famosos IMFs, campos eletromagnéticos, e aí nós estamos dentro de casa cercado por eles. Lâmpada eletrônica, tela de computador, tela de celular, né? Tudo isso são campos eletromagnéticos, né? Qual é a realidade disso? Não sabemos, porque, meu Deus do céu, como isso é trancado a 7 chaves. Aí, há pouco tempo, a OMS fez um comunicado, né? Tem uns 5 anos, mas as crianças não devem ficar tão próximas de celular, então, porque tem alguma coisa, né, gente? Mas é um lobby muito forte, né? Porque, poxa vida, nós estamos falando de tecnologia, indústrias muito poderosas, a gente não sabe ainda qual é. O que a gente já sabe, eu posso dizer a vocês, os campos eletromagnéticos, isso foi comprovado por 2 cientistas e prova também, o Russell Reiter e o Walter Pierre Paoli, esses 2 cientistas que têm livros sobre melatonina, sobre essa questão dos IMFs, eles provaram, isso foi feito estudos, inclusive com animais, e células também, ficando muito próximo à noite, na hora de dormir, de campos eletromagnéticos, né, de aparelhos, relógios eletrônicos, de despertadores, celular perto do criado mudo, esse negócio, ele provou que reduz, sim. A produção de melatonina pode ser prejudicada por esses campos eletromagnéticos. E do lado de cá, minha gente, aquilo que a gente tem ou teria controle. Teria porque são hábitos, são vícios, a palavra que não se usa mais, adicção, principalmente fumo e álcool, né? Difíceis da pessoa deixar. Então, ao mesmo tempo que são os mais fáceis, porque são os que nós temos poder para eliminar. É difícil a gente eliminar o ambiente, tudo que está no ambiente, a gente tem que conviver, né? Radiação, como é que nós vamos, né? Nem que passar 10 quilos de filtro solar, não consegue. Agora, realmente aqui, nós poderíamos e podemos. Não vamos fumar, de hipótese alguma, não vamos ficar em ambiente que se fuma, porque o fumo é um dos principais mecanismos ou hábitos que forma radicais livres. É o number one da lista, tá? De hábitos, hábitos sociais, enfim, hábitos humanos. Segundo, o álcool. O fumo é pior, porque a gente entende que as pessoas que fumam todo dia, né? Toda hora, né? E o álcool tem um grupo de alcoolistas diário, que são os graves, né? E tem os alcoolistas sociais, os semissociais, digamos assim, enfim. Essa frequência da ingestão de álcool, eu vou mostrar um estudo agora, hein? Esperem alguns minutos que eu faço questão de vocês verem isso aqui. Foi feito na Inglaterra pela BBC, tá? A BBC, ela patrocinou esse estudo com 2 irmãos gêmeos sobre o álcool. Vou mostrar a vocês. Então, o álcool tem que ser reduzido, tá? Eu até posso não chegar ao extremo de dizer eliminar totalmente, que eu sei que é uma coisa social e tudo, mas muito reduzido. E a gordura também bem controlada. Fumo, álcool e gordura, os 3 aumentam muito o radical livre. E aí as enzimas, nossas maravilhosas enzimas, podem não dar conta, tá? Se nós estamos fumando muito, se nós estamos bebendo muito, e se nós estamos comendo muita gordura. Gordura tem que ser controlada na alimentação. Esse slide aqui, rapidamente, só está falando, ilustrando aquilo que eu falei, né? Álcool, fumo, radiações, né? Isso aqui eu peguei, traduzi tudo, é um slide americano, lá de um cientista, Stephen Levine, né? Então, a parte da inflamação, né? Que o radical livre ele vai gerar inflamação na pessoa, né? Então, temos a parte ambiental, ultravioleta, e temos também a poluição química, né, gente? Que não é nem bom a gente falar muito, porque é uma coisa que a gente é indefeso, né? Indústria jogando coisas nos efluentes, nos rios, né? Resíduos, a gente não sabe, né? Recentemente teve aí uma maré verde aí no Guandu, ficou um negócio muito claro, espuma também.
muito negligenciado, né? O governo, eu não vou falar nem de A, nem de B, nem C, porque já estou nisso há 40 anos, nunca vi um governo que fosse rígido ambientalmente falando, né? Daqui eu queria lembrar uma coisa muito importante, tá? Nós temos nos medicamentos também fonte para formar radical livre. São substâncias estranhas ao corpo, gente. Ah, mas são importantes. Muito importantes. Ninguém aqui está falando que não é importante. O medicamento é muito importante. Muitas doenças são controladas por medicamento. Acabei de falar, né? O cardiologista precisa usar, o paciente precisa, às vezes, 3, 4 medicações, né? Controle de pressão, às vezes também dá uma forcinha no coração, né? Um inotrópicozinho para quem já está com um pouquinho de insuficiência cardíaca e tudo mais. Enfim, vários pacientes neurológicos também usam várias medicações que são eternamente. Então, vamos lembrar que estudos que foram feitos, como esse também do livro do Stephen Levine, que é o livro Antioxidant Adaptation, que vocês encontram esse livro maravilhoso na internet desse cientista, tá? Que eu conheci também pessoalmente, que tive a oportunidade de conhecer todos esses, né? Conheci o Linus Pauling, porra, meu Deus do céu, que homem, um gentleman, uma pessoa suave, né? Conheci o Lester Parker, irritadíssimo, Joe McCordy, finíssimo também, e o Stephen Levine, um cientista maravilhoso, jovem, tá? E ele fez estudos mostrando que, por exemplo, medicamentos como acetaminofenol, ele vai gerar um radical livre se tivermos superdosagem, se tivermos também problemas hepáticos, porque o acetaminofenol que entra no organismo, que a gente toma, né, numa febre, enfim, tudo mais, que ele é um antitérmico, né, ele vai ser metabolizado normalmente pelo fígado, vai ser conjugado com ácido glicurônico, o ácido glicurônico é uma glicose, que na ponta botou o ácido carboxílico, né? E ele é muito solúvel na água. Então, o corpo ele age como um laboratório. Qual é a nossa principal via e mais rápida de excreção? Urinária. Então, o fígado vai juntando moléculas assim de medicamentos, moléculas estranhas, com ácido glicurônico, porque é um passaporte para circular, né, pelo nosso sangue, chegar até a urina, porque ele fica muito hidrossolúvel, né, com o ácido glicurônico. Então, é o mecanismo mais comum que nós fazemos de eliminação das substâncias estranhas, tá? Acontece no fígado. E do lado de cá também a sulfatação também vai dar uma facilidade para a excreção, porque o sulfato vai conferir uma certa hidrossolubilidade, porque o acetaminofenol não é solúvel na água, muito pouco solúvel na água. Então o fígado vai jogando para sair, ó. Vai saindo e vai saindo aqui. Ó. Mas se nós temos muito disso aqui, ou por outro lado, se nós não temos nem tanto disso, mas estamos com o fígado sobrecarregado, porque estamos tomando muitos outros medicamentos. Enfim, se temos algum probleminha no fígado, se temos uma esteatose mais evoluídazinha, então pode acumular. Sem conseguir sair, o acetaminofenol vai ser transformado no radical livre. Porque quando não consegue sair por bem, o corpo manda lá para os citocromos e lá para os peroxissomos também, mais no caso das gorduras, e também manda para o retículo endoplasmático. E que são esses elementos, essas estruturas, o retículo endoplasmático, o citocromo? Eles são bombas de enzimas oxidantes que tentam destruir a substância para facilitar também a excreção, introduzindo elétrons nessa substância, tentando solubilizar com a hidroxila, que é hidrossolúvel. Quando você vê a hidroxila, sempre ela vai melhorando a solubilidade. Só que aí forma, através do retículo endotelial e do citocromo, forma muito radical livre. Então, também medicamentos, eles vão estar formando radical livre. Pessoas que tomam muito medicamentos têm que ser monitoradas, né, gente? Aqui a parte boa também começamos a ver, né? Como nós estamos protegidos por dentro, porque temos as enzimas e hormônios antioxidantes, e por fora, porque temos os alimentos. Os alimentos saudáveis, ricos em antioxidantes, gente, é fruta. Primeiro lugar, fruta. Segundo lugar, legumes. Terceiro lugar, verdura. Essa é a escala poderosa de antioxidantes. Carne, não tem. Tá? Então, quanto menos a pessoa faça a ingestão de frutas, legumes e verduras,
e mais carne, ela está mais oxidada. E ela vai estar com menos proteção externa. Tá? Pode até estar bem internamente com as enzimas dela e os hormônios dela, mas ela não está aproveitando aquilo que a natureza colocou para a gente. Porque quando se adaptou o mundo a ser aeróbio, né? E vocês sabem que as primeiras células eram anaeróbias, então produziam muito pouca energia. Até hoje, para exemplificar, nós, mamíferos, ser humano, que somos, somos sistemas aeróbios, com o oxigênio, nós multiplicamos por quase 20 a potencialidade de produzir energia. Porque se você analisar, por exemplo, vamos pegar a nossa fonte de energia básica, que é o açúcar, que vai para formar ATP, não é isso? Quando você ingere a glicose, o açúcar, a fase em que degrada a glicose para chegar até ao ácido pirúvico, que depois vai se transformar no acetilcoenzima A, e aí vai entrar no ciclo de Krebs, cadeia respiratória mitocondrial. Essa fasezinha é anaeróbia da glicose, até chegar ao piruvato. Produz só 2 ATP. Quando o piruvato se transforma em acetil e entra na cadeia mitocondrial, produz 38, quase o dobro, quase 20 vezes mais. Então, o oxigênio é poderoso, gente. E nós nos adaptamos a viver com ele, mas também nos adaptamos a nos defender dele na questão do excesso de radicais livres. Então, a natureza, esse mundo prodigioso a quem criou, que eu só posso dizer, gente, não é por acaso, né? Toda essa complexidade química, bioquímica, molecular. Então, Criador nos colocou como presentes os antioxidantes, nos ajudam a sermos animais que usamos oxigênio. Então, vamos aproveitar. Você veja do morango as cianidinas, temos a fisetina também dentro do morango. Poxa, uma fruta maravilhosa, a romã, que está sendo muito estudada agora, os carotenos, que vamos encontrar nos legumes como cenoura, é o tubérculo, né? A laranja com a sua vitamina C, e os flavonoides. Laranja não produz ácido ascórbico branquinho de comprimido que nós encontramos na drogaria. Ela está junto com os flavonoides, os complexos que nós vamos falar aqui. Vamos agora começar a selecionar as vitaminas todas em complexo. Não é só complexo B, é complexo C, é complexo E, é complexo Q, que no caso da coenzima Q10, né? Então, vamos aproveitar o que de melhor a natureza nos dá para que a gente viva em homeostase. A palavra homeostase quer dizer equilíbrio. Então, essa homeostase dos radicais livres, nós vivemos nela, graças a Deus, né? Nossos momentos de estresse oxidativo são episódicos. Nós vivemos nisso aqui, equilibrado. Radicais livres e os antioxidantes. Uma balança equilibradinha, tá? Aqui do lado de cá nós vamos ter os antioxidantes endógenos que nós fabricamos, que são hormônios e enzimas, e vamos também ter os alimentos, né? E do lado de cá, tudo aquilo que a gente já viu que produz radical livre. Então, a gente respira todo esse oxigênio, consome todo esse oxigênio, e nós conseguimos transformar de 95% a 97% desse oxigênio, nós transformamos em água. Água neutra, linda, maravilhosa, purificada dentro da gente, tá? Mas nós temos 3 a 5% vai se transformar desse oxigênio em radical livre. Normal. Agora, começa a subir daqui, aí é o estresse oxidativo, tá? São números assim, não estão até hoje assim, tipo, definidos matematicamente, é isso. Por aí, tá? São estimativas. Mas é geométrico. Quando você sai dessa faixa de 3 a 5 para 7, 8, já é muito grave. 9, 10 nem se fala. Então, é geométrico. Por isso é importante controlar os radicais livres. Os radicais livres do oxigênio, já falamos superóxido, um revolvinho pequeno, hidroxila metralhadora, singlete bazuca e o nosso peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que nós fabricamos dentro da gente, que vai ser o gerador da hidroxila, né? O H2O2, o peróxido de hidrogênio, não é um radical livre, mas vai formar um radical livre hidroxila, tá?
Aqui, por exemplo, citocromos do fígado, que já falamos, mitocôndria, fagócito, peroxissoma, que são vacúolos na célula, muito estudado por Hodgins, por exemplo, né, um cientista publicou um livro, Bioquímica Toxicológica, né, e ele mostrando que os peroxissomos são pedido de socorro da célula, quando tem muita gordura. Se você tem muita gordura, você come muita gordura, você vive à base de gordura, a mitocôndria não dá conta. E a mitocôndria é o sítio que faz a beta-oxidação, transforma a gordura em energia. Mas você tem demais, não dá conta e vai para os peroxissomos. Peroxissomos têm enzimas que não são enzimas controladas como a mitocôndria. A beta-oxidação, ela não fabrica um radical livre. Ela metaboliza toda a gordura, vamos supor um ácido graxo com 18 carbonos, ácido oleico, né? Ela quebra de 2 em 2, forma 9 acetil, sem produzir um radical livre. Mas aqui não. Aqui na peroxissoma não. Aqui é tudo produzido à base de radical livre. E vai formar epóxidos e substâncias altamente tóxicas originárias da gordura, que são fortemente cancerígenas. Então, eu vou falar a vocês uma coisa. Câncer, estou adiantando um pouco da aula, tá? Câncer, tudo, meu Deus, o mundo, radiação, meu Deus do céu, vivo no mundo do câncer. Vive até certo ponto, mas o principal câncer está dentro de você. Você fabrica dentro de você. Principalmente pelo metabolismo de estruturas como peroxissoma. E metabolismo de gordura que vai transformar em isoprostanos, isofuranos, compostos cancerígenos que nós fabricamos dentro da gente se estamos com muita gordura, né, submetidos a uma dieta de muita gordura. Então aqui, por exemplo, de todas essas fontes, do oxigênio passando por isso aqui, vai formar o primeiro radical livre, que é o superóxido. Aí nós temos essa família de enzimas superoxidimutase que ela vai estar controlando, transformando esse superóxido em água oxigenada. Então, você pegou um problema, você equacionou o problema, não resolveu ainda. Não resolveu ainda. Você colocou o problema aqui numa caixinha para você ter tempo de resolver. Esse tempo de resolver vai utilizar uma outra família de enzimas, além da superoxidimutase, que é a família glutatión peroxidase. As enzimas da longevidade humana. É considerada hoje nos estudos, temos o Instituto de Gerontologia americano que estuda os fatores de longevidade humana, através do DNA e tudo, esse aqui é um deles, né? As pessoas que têm uma expressão elevada da família glutatión peroxidase, elas vivem mais. São aquelas pessoas que toda a família conheceu alguém. Eu tinha a vovó Ermelinda, minha tia-avó no caso, fumava, bebia, comia de tudo, 102 anos, foi até os 102 anos, tranquilamente, sem ter um câncer, sem ter nada. Mas essas são exceções, pessoas excepcionalmente dotadas geneticamente, futuramente, né? A engenharia genética deverá chegar. Qual é o futuro da engenharia genética? É melhorar os genes. E, no caso, a glutatión peroxidase seria um dos top da lista, né? A partir da glutatión peroxidase, nós vamos, então, produzir do oxigênio a água, que nós vimos ainda há pouco. Então, aqui nós fechamos uma coisa tranquila. Só que, se acumular muita água oxigenada e as enzimas que participam, além da glutatión peroxidase, nós temos as peroxirredoxinas, que é essa PRX aqui, e temos a catalase, que é o CAT. A catalase é específica só para água oxigenada. A glutatión peroxidase e a peroxirredoxina, elas também trabalham os peróxidos de gordura, tá? Lipoperóxidos. Essa e essa. Porém, a CAT não, só a água oxigenada. A CAT acaba muito rápido, isso tem vários estudos. A exaustão dela é rápida. Mediante um aumento, por exemplo, de água oxigenada, ela é a primeira a acabar. Depois entra peroxirredoxina, vai lutar ali para manter limpo a célula, e por último essa, a sequência, né? Entretanto, se não der conta, não é isso? Não dá conta, porque está fazendo muita coisa errada, fumando muito, bebendo muito, comendo muita gordura, aí vai vazar um pouco, não consegue, né, manter aqueles 3 a 5%, começa a aumentar a hidroxila radical livre, sempre lembrando que excesso de ferro e excesso de cobre vão facilitar a formação da hidroxila, que já é uma arma forte, um radical livre forte. E também o próprio superóxido, começar a acumular muito. Por exemplo,
Isso já foi feito estudos com animais que eles conseguem manipular o animal geneticamente e eles bloqueiam, por exemplo, produção da SOD no animal. Acabou com o animal. Não tem como ele viver, coitado. Ele vive muito pouco e mal. Então, quando eles bloqueiam o gene da SOD e o animal fica sem SOD, isso aqui se acumula tanto que até ele próprio se catalisa nele, não precisa nem de ferro e cobre, que é a reação de Haber-Weiss, e vai formar também a hidroxila. E do lado de cá, a famosa reação de Fenton do ferro e do cobre, né? Bom, sobre o conhecimento de radicais livres, a indústria farmacêutica já tem há muitas décadas, porque os anti-inflamatórios, não se surpreendam, são anti-radicais livres. Todos os anti-inflamatórios, inclusive os hormonais, né? Nós já sabemos que o corticóide é anti-radical livre. Então, esses produtos de clofenaco, né, cataflam, nimesulida, que é o escaflam, eles são antirradicais livres, por isso que eles atuam na inflamação, porque a inflamação ela é gerada pelo radical livre. Tá? Aqui eu quero falar um pouquinho desse importante radical livre, peroxinitrito, tá? Que vai se formar a partir do início de tudo, que é o superóxido, e ele vai formar o peroxinitrito. O peroxinitrito, ele quando se acumula em nível pulmonar, por exemplo, ele é terrivelmente irritante. Ele vai gerar reação de citoquina na mucosa pulmonar, nos alvéolos, em todas as estruturas, tá? Ele vai gerar hipertensão, porque ele vai vai detonar a disponibilidade do óxido nítrico, que é o NO. O óxido nítrico é o vasodilatador mais importante do organismo, mais importante, ele é um gás, inclusive, então a facilidade dele se deslocar por todo o sangue, né? Ele é hidrossolúvel, então você veja que o óxido nítrico, ele mantém responsável mais de 50% pela manutenção da nossa pressão, que ela não aumentar muito, né? Então, se o peróxido nitrito ele vai bloquear o óxido nítrico, automaticamente vai gerar hipertensão. E é essa hipertensão com a qual os cardiologistas mais lutam, dos pacientes mais difíceis e refratários, né? Muitos já aceitam isso e estão usando mecanismos, por exemplo, para reduzir o peróxido nitrito. O mais poderoso dele são os sulfurados. Quais são os sulfurados? Da dieta, aminoácido, cisteína, dos medicamentos, N-acetilcisteína, alilcisteína do alho, principalmente hoje fala-se muito em alho negro, é um alho envelhecido riquíssimo em alilcisteína, e podemos usar o próprio glutatión pronto, pela via sublingual. Não devemos ingerir, porque vai destruir, não vai fazer mal, mas não vai aproveitar, porque ele é um tripeptídeo, né? Ele é uma minizinha proteína, mini, com 3 aminoácidos, e o estômago ele é especializado em partir essas ligaçõezinhas entre os aminoácidos, não é isso? Então, se a gente tomar por cápsula o glutatión, a gente vai aproveitar muito pouco. Mas se a gente fizer uma jujubinha, um comprimidinho sublingual, isso tudo que a gente vai fazer, a gente sabe que a ortomolecular ela não consegue existir sem a farmácia com manipulação, que a drogaria tem muito pouca coisa disso, e a Avena é essa farmácia que eu recomendo, porque é séria, é uma farmácia com um trabalho maravilhoso, né? Então você pode fazer a jujubinha ou comprimidinho, né? Sublingual. Quanto mais tempo conseguir deixar sem morder, sem mastigar, excelente. Ah, mas no fim eu acabei mastigando. Tudo bem, mas tenta manter o máximo possível essa pastilhinha de glutatión, né? Embaixo da língua. Pede um aromazinho limão, porque o glutatión, lá longe, né? Ele tem um cheirinho de ovozinho meio podre, né? Aquele negócio do sulfurado, né, filho? Aonde entrou enxofre, tem cheirinho, né? Então, mas é pouco. Então, você 50, 100 miligramas, não é tanto assim, né? Fedor, né? Cheirinho, né? Então, coloca sempre limão natural, né? Nós temos hoje, nas farmácias, nós temos o limãozinho, a essência natural do limão, limoneno. Então, ele corta o cheirinho do glutatión. Então, isso é muito importante, porque o médico, por exemplo, usando isso, ele vai ver que aquele paciente mais difícil, que ele está lutando ali, né, com o inibidor da ECA, antagonista do cálcio, diurético, aquilo tudo, e está difícil, né? Quando entra com o glutatión, ó a pressão, ó, porque você reduz o peróxido nitrito, tá? Isso é muito importante. Nesse slide ainda comentar que o peróxido nitrito vai diminuir
a prostaciclina, que também é vasodilatadora, no caso chama-se da série 2, né? PGI2, é prostaciclina 2. Também dois importantes elementos que vão ser prejudicados pelo peróxido de nitrito e que são responsáveis pela pressão abaixar, pela vasodilatação, né? Então é muito ruim. E do lado de cá apenas mostrando que o peróxido de nitrito também vai destruir muitos componentes importantes nutricionais, como por exemplo do ácido fólico, né? A tetrahidrobiopterina ou biopterina, que é o BH4, que isso aqui é ácido fólico. O ácido fólico é um nutriente que o menos importante é ele. Veja bem, ele é muito importante, mas o que vai ser importante é o que ele forma no corpo. Ele próprio, para nós, não funciona, mas ele vai se transformar. Ácido fólico vai se transformar em biopterina, importante na síntese de serotonina e tantos outros componentes. O ácido fólico vai se transformar no metilfolato, que é fundamental para o controle da homocisteína. Então você veja que o ácido fólico ele vai ter os componentes muito importantes no corpo. E o peróxido de nitrito, por exemplo, prejudica alguns desses componentes, tá? Aqui só lembrando de novo para vocês a questão do superóxido, que é o primeiro radical livre formado do oxigênio, e nós estamos a todo momento, né? Porque o nosso metabolismo ele tem várias enzimas, como a xantina oxidase, que são enzimas que elas utilizam os radicais livres para as suas reações químicas no corpo. Essa aqui, por exemplo, ela metaboliza o resíduo, o lixo proveniente do ATP. Todo o ATP que foi usado e já foi destruído e ele já vai ser formado em inosina, depois hipoxantina e xantina, e o corpo tem que eliminar através dessa enzima. Então, quanto mais energia também a gente produz, por isso também no atletismo, no esporte, né, porque força muito a liberação de ATP também, controles de estresse oxidativo são importantes, tá? Para evitar que esse atleta tenha um envelhecimento precoce. Então, formação do O2 aqui é muito importante. Superóxido. Aqui foi demonstrado no infarto do miocárdio, né? A necrose, né? Como é que se dá o processo de necrose? O processo de necrose se dá porque com a isquemia, né, que fica bloqueado o vaso, né, até a pessoa conseguir fazer uma circulação paralela à coronária que foi entupida, né? Às vezes consegue, às vezes não consegue e morre, né? Muitas vezes consegue e então consegue sobreviver, mas fica com um processo de necrose que foi aquele acúmulo de hipoxantina, porque ficou sem oxigênio ali, bloqueado, o ATP acaba rapidinho. Ele desce, vem para a inosina, hipoxantina, e aí grandes quantidades de hipoxantina vão ativar grandes quantidades de xantina oxidase, que vai produzir, então, vai usar muito oxigênio, vai produzir muito radical livre, muito superóxido, vai se transformar em água oxigenada e vai se transformar em hidroxila. Isso em altas quantidades. Daí o que acontece? Essa hidroxila ela vai acabar necrosando boa parte ali daquela área que ficou entupida, né? Aquela região junto ao próprio miocárdio, né? E é uma questão que todo doente, né, apresenta depois, né? Todo paciente que teve um infarto, algum nível de necrose vai ter, né? Aqui do cigarro nem vou falar mais, né? Porque cigarro é algo que nós devemos abolir da nossa vida. Nós temos, às vezes, as pessoas que convivem com a gente que fumam, é um problema seríssimo. Né? Que nós não somos obrigados a respirar esse tóxico poderoso que é o cigarro, né? Porque além de todas as substâncias tóxicas que o cigarro tem, a fumaça dele própria agride muito o pulmão, estimula muito peróxido de nitrito, muito radical livre. Então, tudo somado à fumaça, mecanicamente falando, essa fumaça terrível para o pulmão. Toda fumaça é terrível para o pulmão. Você veja as pessoas que se intoxicaram com fumaça, né, gravemente e sobreviveram, aquele caso da boate lá do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Boate Kiss, né? Pessoas ficaram sequeladas o resto da vida por ter tido tanto contato no pulmão com aquela fumaça tóxica, né? Já foi estudado e comprovado que os fumantes têm menos glutatión. Ora, glutatión é o antioxidante mais importante do corpo, mais importante, que nós fabricamos dentro da gente, tá? Então, ele é o mais importante, inclusive ele trabalha com o grupo de enzimas mais importantes, que é a glutatión peroxidase e peroxidoxina. Então, quando ele abaixa, é muito ruim. E você veja nos fumantes, isso aqui foram voluntários, não é célula nem animal.
pessoas humanas voluntárias que fizeram o estudo, participaram. Então você veja a diminuição do glutatião em tecidos veio de 120 para 46, 121 para 46. No sangue, de 262 para 154. Então não precisa falar mais nada, né? No caso do álcool, também lembrar a vocês que é muito tóxico, obviamente, o consumo exagerado é totalmente condenável, né? Aqui nesse estudo que fizeram com os dois irmãos, gêmeos, né? A BBC que patrocinou, bebia 30 mililitros de álcool por dia, mas são 2 chopps, né? Todo dia, e o outro não, o outro só bebia no sábado, mas aí ele bebia, ele bebia muito mais, né? Ele bebia, no caso, deixa eu ver aqui, ele bebia, esse aqui bebia o equivalente a 2 chopps, né? Que cada chopp é 15 ml, e esse aqui ele chegava a quase 15 chopps, né? Num sábado, num dia só por semana. E esse todo dia, 2 chopps, né? Porque o chopp é 5% e tem 300 ml a tulipa, então vai dar 15 ml. Então aqui é 2 chopps e aqui ele é 7, aqui é 14, tá? De uma vez só. Então, o que foi ruim nesse e o que foi ruim nesse, né? Esse tomou no sábado e esse o dia a dia, né? Pegaram gêmeos para facilitar a questão de interpretação genética. Então, o diário, o alcoolista diário, com 30 ml, mesmo considerado às vezes as pessoas, tomo 2 chopps por dia, não é nada, é sim. Alterou os marcadores inflamatórios, as citoquinas, TGF, alfa no fígado, terrível, aumentou tudo. E também aumentou um pouco a rigidez hepática, que hoje tem o exame de ultrassom específico, muito mais sensível para ver a questão de rigidez hepática, que é fibrose, né? Um nívelzinho de fibrose. Agora, esse aqui do sábado, que tomou o porre, né? Porque isso aqui no caso é porre, 14 chopps de um período aí, né? De uma noite, menos, né? Então, o que aconteceu? Aumentou mais os marcadores inflamatórios, aumentou um pouco mais a rigidez hepática, mas apareceu uma coisa que não se esperava tanto. Afetou a permeabilidade intestinal da pessoa, principalmente se esse álcool que foi ingerido for destilado. Por que eu digo isso? Porque aí é concentrações bem maiores do que o chopp, né? Nós estamos falando, por exemplo, de um uísque, 42% de álcool, né? A pessoa vai vir aquilo cowboy, como eles falam, sem gelo, vup! Então, realmente, essa questão da permeabilidade intestinal foi documentada e ela gera uma endotoxemia. O que é isso? Bactérias do intestino. Bactériazinhas tranquilas da nossa flora, opa, vê uma brechinha, vamos ver o que tem do outro lado, né? O que tem do outro lado? O sangue não é interessante. Vou passear um pouco aqui nesse sangue e ela não é reconhecida. Então, ela vai ativar todos os fagócitos, nós vamos ter citoquina. Então, o porre, né, ele gera a ressaca, a famosa ressaca, não é só fígado, não é só acetaldeído que dá dor de cabeça, é também a permeabilidade intestinal, porque a pessoa na ressaca violenta, ela tem febre também, né, febrezinha, tem um mal-estar corporal condizente com citoquina, como se fosse até uma gripe, que a pessoa fica acamada, né? Então, vamos ter muita atenção, que não vamos jamais fazer isso aqui. Se vai beber socialmente, numa festa, gente, não podemos beber muito de uma vez, e nem todo dia. O corpo precisa só de uma coisa para nós termos homeostase, tempo. Então, se você bebe um dia, bebe no outro e bebe no outro, mesmo sendo 2 chopps, não é legal. Então, é realmente beber menos, com intervalo maior de dias e nunca uma quantidade tão grande, que obviamente não vai ser boa, né? Aqui você vai ver nutricionalmente, hein? Logo de cara eu falo aqui, ascorbato. O álcool aqui foi feito em alcoolistas, tá, gente? Pesados, hein? Porque é o alcoolista com ingestão diária vou arredondar para 200 gramas de álcool. Meu Deus do céu. Isso aí é muita coisa, tá? Isso aí tá batendo na casa aí de um copo de uma dose de uísque de barra, aquela que tem o medidor, que é 50 mililitros, né? Então vai ter 40, vamos arredondar para 20 ml, que dá um pouquinho menos em grama, porque a densidade é menor que 1. Vamos arredondar para 20 gramas. Isso aqui nós estamos falando de 10 uísques por dia a pessoa beber, tá? Então esse tipo de alcoolista,
Alcoólico Anônimo, os Alcoólicos Anônimos fazem um trabalho maravilhoso, tem uma classificação do alcoolista. Esse aqui é a ficha preta, né? Aquele que entra mais grave. Então, o que acontece com essa pessoa? Vamos ver aqui. O ascorbato dele. Olha a situação. Despenca a vitamina C. Despenca, é destruída, é consumida. Vamos aqui para a enzima glutatión peroxidase. Acabamos de falar. Um item de longevidade humana, tá? Olha como é que despenca. Despenca também. A vitamina E da pessoa caiu também bastante. Agora, o que não deve aumentar, aumentou. Lipo-A. Lipo-A nós vamos falar ainda nesse curso, né? Nós vamos falar sobre a Lipo-A, que é um fator que gera a doença obstrutiva no sangue, né? Artéria, coronária, tudo. E ela não é tão divulgada assim para nós, tá? Que é só questão de LDL, HDL, partícula, tudo mais. Lipo-A é muito importante, é heterogênica, sim. Então, quando ela aumenta, e aqui no alcoolista você vê que ela aumentou bastante, tá? Ela aumentou praticamente 20%. Então, esse indivíduo também já vai ser heterogênico, né? E também cai os níveis de albumina, porque o fígado ele tem menos capacidade também de síntese de proteína. Toxicidade do álcool, o acetaldeído, que a gente sempre estudou, e agora a gente vê essa questão da permeabilidade do intestino, né? Mas o acetaldeído, a gente sabe que é a dor de cabeça, é o mal-estar também, ele é inflamatório, ele vai ser agente glicante, nós vamos ter o módulo da glicação, muito importante, né? A gente vê dentro da dieta, dentro da nutrição, quanta coisa boa a gente pode fazer para reduzir o índice de glicação na pessoa, com isso melhorar a vida dela, inclusive a longevidade. Esse acetaldeído que nós sabemos tudo isso sobre ele, carcinogênico, né? Então ele vai gerar a esteatose, porque ele libera muito acetil, né? O final do álcool é acetaldeído e acetil, é o finalmente dele, né? Esse acetil, ele não é tóxico, mas ele gera gordura no fígado. É o agente da lipogênese, fazer o contrário da beta-oxidação, que vai partindo a gordura, a lipogênese vai juntando. Nós nos adaptamos para sermos acumuladores de gordura. Essa que é a verdade, né? Porque 10 mil anos lá para trás, antes de Cristo, a gente não tinha nem agricultura, nada, né? Então, como é que o ser humano vivia? Daquilo que ele coletava, né? Ou caçava, hoje, amanhã ou depois ele ficava sem comer, dias sem comer. Então, todo o acetil do corpo, quando ele está com muito acetil no fígado, a leitura é o seguinte: opa, eu tenho uma sobra, eu vou guardar. Como é que eu vou guardar? Eu vou pegar o contrário da beta-oxidação. Eu vou pegar acetil, né? São 2 carboninhos, né? O acetil, né? Que a beta-oxidação vai quebrando 18 de 2 em 2. Aí é ao contrário, a lipogênese pega 2, junta com mais 2, junta com mais 2, com mais 2, até formar gordura. Pode ser esteárico, 16 carbonos, oleico, 18. Vai para onde? Abdômen, tecido adiposo e vísceras também, né? Então, essa questão do álcool não tem como. A pessoa que está bebendo regularmente, estou fazendo dieta, quero perder peso, vou cortar gordura, vou cortar tudo. Se continuar bebendo, é difícil, porque ela tem um agente da lipogênese diariamente dentro dela. Além de que vai ser tóxico, o citocromo, vai gerar o TNF, né, o Tumor Necrosis Factor Alpha, que é produtor de radicais livres, e xantina oxidase, que ela vai entrar quando a gente bebe demais, né? Não dá conta com essas enzimas. Essa aqui é a principal, que transforma acetaldeído em acetil. Isso aqui que vai gerar lipogênese no fígado, tá? Mas essa enzima aqui, quando a gente bebe muito, ela não dá conta. E daí o corpo puxa qual? Xantina oxidase. Vai fazer a mesma reação dessa aqui. E vai aumentar mais radical livre ainda, tá? E aqui, realmente, para nos preocupar mais ainda, mas é verdade, o etanol, o álcool etílico, ele aumenta a homocisteína. Isso é devastador. Essa homocisteína, que nós sabemos que vai aumentar radical livre, vai aumentar a predisposição à doença vascular obstrutiva, a derrames, muito ligada a derrames, tá? Homocisteína. Também está ligado à síndrome metabólica e também a câncer. Então, a homocisteína, ela é uma pedrinha aqui na chuteira, né, de um caminho muito importante, que é a metionina, nosso aminoácido essencial, importantíssimo, que ele vai formar o SAM, ou SAM, que é o agente da metilação
importantíssimo no nosso corpo, né? Nós vamos fazer a metilação do DNA, essa metilação é como interruptores no DNA, liga e desliga genes, né? E também vai participar de síntese de neurotransmissores, então você veja, a metionina ela vem bem importante, tá? Só que o objetivo dela é chegar finalmente à cisteína e depois ao antioxidante mais poderoso do corpo, que é o glutatião. Só que no meio do caminho ela tem essa pedra aqui. E quando isso aqui se acumula, é que é o problema. Na verdade, se acumula por quê? Porque essa parte para baixo, tá, das reações é lenta. Essa enzima CBS, que é a cistationina beta-sintase, ela vai fazer a transformação, tá? E ela, infelizmente, é uma enzima de lenta reação, tá? Então, isso aqui vem rápido até aqui, mas aqui fica pingando, pingando, devagarzinho. Então, a tendência é acumular. O que o corpo faz? Ele ganha tempo. Quando acumula homocisteína, o nosso poderoso ácido fólico, na forma de metiltetraidrofolato, ele vai regenerar a metionina, ganhando tempo, para não acumular. Então, não consegue descer, volta para cá para fazer o caminho de novo, e assim ganha esse tempo. Por isso, o ácido fólico é o mais importante agente contra o aumento da homocisteína. Podemos dar o ácido fólico? Sim, mas é mais inteligente se nós dermos o ácido folínico, porque é um passo à frente no metabolismo. Ele já vai exigir menos do fígado, por exemplo, para se transformar em metiltetraidrofolato. Podemos dar também o metilfolato, que já existe hoje para manipulação. Nós podemos fazer a receita com um pouco de ácido folínico, porque o corpo tem que trabalhar. Nunca podemos deixar o corpo preguiçoso. Então, não vamos dar só o ativo. Vamos dar o ativo, podemos dar 1 miligrama, e podemos dar 1 miligrama também de ácido fólico ou folínico. Aí fica a critério de vocês, eu prefiro folínico, tá? Para o organismo funcionar. E isso aqui, gente, é mágico, porque eu estou falando de situações que eu acompanhei clinicamente. Homocisteína alta, 20, 19, muito alta, tá? Muito alta. Então, precisa baixar. Então, os casos que eu acompanhei, um deles, esse aqui que vos falo, que eu estava com eu tenho o heterozigótico, né? Depois eu vou falar para vocês que existem umas pequenas alterações, né? Que eles chamam mutações, né? Polimorfismos genéticos, em que a população, por exemplo, latina tem bastante incidência. Nós que somos descendentes, eu no caso espanhol, português, quando juntou com o índio. Por quê? O que acontece? A gente esquece isso, hein? Acabou de sair aí, tem 2 anos no mapa genético brasileiro, que nós temos muito mais genes indígenas, do que imaginávamos, tá? Então, eu sou parte disso. Se vocês fizerem, talvez vocês possam ser ou não. Mas eu sou detentor desse polimorfismo. Então, o que acontece? Eu vou ter menos essa enzima e eu vou produzir menos metilfolato. Por isso estava alto o meu homocisteína, que o professor Dr. Wilson Rondó, meu querido amigo de São Paulo, que fez um check-up em mim, isso já faz anos. Ele falou, sério, você tá maluco, rapaz? Você tá com 19, caminhando para 20. Terrível, né? Então, eu fiz o tratamento. Então, eu posso dizer a vocês, eu fiz e funciona muito mais do que eu imaginava, porque eu ia repetir com 30 dias o exame após iniciar as jujubinhas com o ácido folínico e o metilfolato. Mas eu sou muito ansioso, então eu não esperei. Com 15 dias eu fiz. De 20 tinha caído para 11. Então o negócio é rápido. Então nós precisamos usar essa arma. Vou dizer a vocês, toda pessoa paciente de vocês, peçam um exame da homocisteína, que vocês podem estar com um paciente em risco de uma série de doenças que vai desenvolvendo, né, com o tempo, né, que você pode corrigir isso, né? Então, aconselhado abaixo de 9, embora em certas... Até o próprio laboratório oficial está dando até 12. Não, na minha opinião, abaixo de 9. Mantenha abaixo de 9, tá? Você vai precisar muitas vezes dessa suplementação com metilfolato e ácido folínico. Resolve e é rápido, tá? Essa suplementação,
para alcoolistas, por exemplo, nós temos várias coisas que o alcoolista precisa, né? O que ele mais precisa é parar de beber, mas nem sempre a gente consegue isso de uma forma muito eficiente, tá? Então, o controle da homocisteína, você pode usar o metilfolato, 1 miligrama, o ácido folínico, que vai manter o fígado ativo, não vai tornar o fígado preguiçoso, recebendo só o já pronto, né? Então, ele vai trabalhar produzindo metilfolato. A metilcobalamina também é importante, tá? Então, a gente faz isso sublingual, que é muito melhor absorvido. Você pode, aproveitado, inclusive, né? Você pode fazer uma jujubinha, que eu adoro, por exemplo. Tem gente que não gosta, é meio mole e não gosta. Então faz o comprimidinho, sublingual. E vai fazer 2 vezes ao dia. A insuficiência hepática, ou parte dela, a insuficiência hepática tem vários níveis. Então pode já estar num nível médio ou avançado. O BCAA é um bálsamo para o fígado. O BCAA, aminoácidos, né? Quais são os aminoácidos BCAA? É a leucina, a isoleucina e a valina. Todos 3 são essenciais, muito importantes para a gente, tá? Então, vamos utilizar o BCAA, 1 a 3 gramas. Você pode associar com os aminoácidos que vão melhorar o ciclo da ureia. Um alcoolista, ele produz muito mais amônia do que uma pessoa normal. Todos nós produzimos amônia no fígado, do que a degradação de proteína. Até aí tudo bem. Só que a gente lida com isso através do famoso ciclo da ureia no fígado, que é a captação da amônia, né? Essa captação da amônia, ela transforma a amônia em ureia, através do ciclo com a arginina, com a ornitina e com a citrulina. Isso cicla no fígado, fica um tipo, né, um círculo, pegando a amônia, transformando em ureia, pegando a amônia, transformando em ureia. Então a gente precisa ajudar o alcoolista com arginina, com ornitina. Eu aconselho essa forma, ornitina ketoglutarate, é a sigla OQG, nos Estados Unidos eles falam OQD, né? Muito conhecido, inclusive por atletas e tudo mais. É excelente para eliminar a amônia. E junto com a citrulina. Então vamos administrar isso aí em sachê, porque isso aí não vai dar cápsulas, né? Vai dar muitas cápsulas, melhor dizendo. Então fica desagradável. Então a pessoa faz, vocês mandam fazer um sachê. Ali dentro vai todos os pozinhos, né? Pode pedir efervescente se quiser, sabor laranja natural que existe. Os 2 sabores que existem naturais, né, na avena vocês vão encontrar, o laranja e limão. Então vocês podem fazer, fica gostosinho, a pessoa toma esse sachê no copo d'água, né? Coloca ali todo dia, pode ser 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo do estado, né? Podemos dar também um pouco de proteína, se a albumina estiver muito baixa, mas isso não é tão importante, mas pode fazer. O molibdênio é importante porque o molibdênio é o elemento metálico necessário àquela reação. Vou voltar aqui rapidinho, tá? Essa reação aqui, ó. O molibdênio participa com essa enzima. Então, o alcoolista vai precisar de uma suplementaçãozinha do nosso molibdênio, tá? Em microgramas, porque é baixinha a dose, 200 microgramas, 150 microgramas, tá ótimo, tá? Porque vai melhorar a função das enzimas que metabolizam o álcool. E por último, o complexo B. Mas no caso de um alcoolista mais pesado, por exemplo, você tem que fazer esse complexo B ativo. O que é o complexo B ativo? São as formas já ativadas que o fígado teria que fazer. Então, o fígado já está sobrecarregado nesse alcoolista, né? Então, a gente dá a tiamina pirofosfato, ao invés de dar a tiamina comum, nós damos a tiamina pirofosfato, ou a sulbutiamina, que é o remédio conhecidíssimo aí, Arcalion, né? A sulbutiamina pode dar também, ou a benfotiamina. Todas as 3 você pode utilizar, tá? A riboflavina ativada é a 5-fosfato, que também existe na manipulação, lá na avena vocês conseguem. A niacinamida com o NADH, que são as formas ativas da B3. A pantetina, que é a forma ativa do pantotenato, que é o B5. O piridoxal 5-fosfato, que é o ativo da piridoxina. E o 5-metilfolato, que é o ativo do ácido fólico. Eu aconselho a dar isso, mas sempre dar também um pouco da comum. Por quê? Para não viciar o organismo. Então, dá um pouquinho da tiamina comum, nem que seja 5 miligramas. Então, está dando 20 aqui, dá 5, está dando 20, dá 5, está dando 50, dá 10, né? Do ácido nicotínico, né? A pantetina você dá também uma quantidadezinha de 20, sempre um pouquinho também da forma comum, que é para não haver
a questão de o organismo ficar, entre aspas, mal acostumado. E ainda com relação ao alcoolista, os antioxidantes, meu Deus do céu, muito importante numa pessoa que bebe muito. E às vezes está junto com fumo, hein? Olha só, pacientes problemáticos, né? Então nós precisamos fazer a compensação antioxidante com a vitamina C, junto aqui embaixo com os flavonoides, no caso a quercetina, vai formar o complexo C. Mais à frente eu vou falar do complexo C para vocês, tá? Não adianta ficar dando vitamina C pura, tem que ser com flavonoide, tem que ser com carotenoide também, como a luteína, o licopeno, tudo isso aqui. E o N-acetilcisteína, para aumentar a glutatião. Se quiser, tem muitos alunos meus, eu posso substituir o N-acetilcisteína pelo alilcisteína, no caso é do Alil ABG, né, que é um produto que existe, Alil ABG da Fagron. Eu falei, pode, porque o Alil é até mais poderoso, né, do que o N-acetilcisteína. E as formas nano, tanto para o curcumim como para o quercetina, essas formas são muito mais absorvidas, né? Então, hoje há uma tendência em usarmos as formas nanoparticuladas, né, que são mais caras, mas você usa em dose menor também, né? Então, aqui uma quercetina que você usaria uma faixa de 750 a 1000 miligramas, você vai trazer para 100, 150. Então, pelo menos compensa um pouquinho, embora ainda fique um pouquinho mais caro, né? E o nanocurcumim é a mesma coisa, né? Não esquecer que o alcoolista é depletado de vitamina A. Então, vamos fazer aqui o complexo A, né? Qual é o complexo A? Vitamina A e beta-caroteno. Então, é importantíssimo nós fazermos a associação dos dois. A vitamina D3 também o alcoolista é deficiente. E a vitamina K7, que é a vitamina K2 na forma MK7, né? Isso aqui nós podemos fazer, por exemplo, em gotas. É muito bom fazermos isso aqui em gotinhas, né? Você pode fazer, não precisa determinar, pode até determinar 10 gotas, né? Às vezes consegue fazer em 5, né? Então, o farmacêutico na produção é a pessoa mais adequada. Então, eu, por exemplo, não colocaria nem o número de gotas. Eu colocaria uma dose em gotas, porque aí ele vai ver a melhor maneira para ficar também uma solução, não ficar muito assim viscosa, né? Que aí precipita, né? Fazer uma coisa solúvel, bacana. Então, que dê assim 5 gotinhas às vezes. Então, o farmacêutico ele vê a melhor maneira, já sabe a melhor maneira. E ele faz e indica, então, a dose em gotas são de 5 gotas, por exemplo. É uma coisa tranquila da pessoa pingar ali, não é isso? Aquelas 10 gotinhas. O complexo E, que nós vamos ver, que é muito mais do que o alfa-tocoferol, são 8 vitaminas, tá? São 8 vitaminas. São 4 tocoferóis e 4 tocotrienones. E isso não está na cápsula de drogaria. Tá? Ali só está o alfa-tocoferol. Então, nós precisamos usar o açaí, precisamos usar o Red Yeast Rice, que é o arroz vermelho. Nós temos várias fontes com extratos em pó para fazer cápsula para aumentar o complexo E. E, por fim, os protetores hepáticos, né, que são muito usados já, a medicina isso já usa. Né? Por exemplo, Legalon, Silibin, são produtos industrializados com silimarina, que é um protetor hepático, é um flavonoide antioxidante que tem tropismo. O que vai determinar se esse antioxidante é melhor no fígado, é melhor, é a questão solubilidade, afinidade com membrana celular, com certas características presentes naquele ambiente do órgão. Então, são situações bioquímicas, né? E, no caso, a silimarina é muito poderosa. Você trabalhar a silimarina no alcoolista, né? Você trabalhar o Lycium barbarum, né? Que é uma chamada planta do suco dos monges, né? Porque descobriram que os monges tibetanos tinham um suco mágico lá, que eles tomavam toda manhã lá, né? E viviam 100 e tantos anos. Bom, pode até ser também, mas assim, tipo, é verdade. O Lycium barbarum foi descoberto lá com os monges, é o goji berry. Goji berry é uma frutinha, né? Você até consegue comprar goji berry nessas casas chinesas, tipo passa. Como tem uva passa, né? Você tem pacotes que vem o goji berry em passas. Muito gostosinho, ele é um pouquinho maior que a uva, né? E o goji berry também tem o extrato seco, né? De alta qualidade para fazer cápsulas, né? Então ele chama-se Lycium barbarum
E os tocotrienóis maravilhosos, parte da vitamina E esquecida durante tanto tempo, nós ficamos esquecidos dos tocotrienóis e hoje vamos ver nesse módulo ainda, que nós estamos no primeiro vídeo, né? Vou terminar agora o primeiro vídeo, para não ficar muito longo, né? E a gente começa um segundo, que aí a gente fica com vários vídeos assim de 1 hora e pouco, para a gente fechar esse módulo que é um pouco longo, mas ele vai ficar legal, vocês vão gostar, e a gente vai começar, já está começando a mostrar a aplicação prática disso, né? E fechando aqui nessas fórmulas do protetor hepático, a colina, né? A colina, ela é o quê? Ela é um lipotrófico, ela gruda em gordura e ela ajuda a excretar a gordura. Então, para o fígado, isso é muito bom. Essa fórmula é excelente, se vocês fizerem para os pacientes de vocês, ou pessoas até da família de vocês, né? O lícium barbaro 250, tocotrienóis 200, bitartarato de colina 250, silimarina 150. Eu sempre vou dar a dica a vocês de preço, porque os pacientes precisam, né? Saber tudo. Então, eu sempre digo o que puxa o preço de uma fórmula. Aqui nessa, por exemplo, tocotrienóis. Está caríssimo, infelizmente, porque são poucos fornecedores do tocotrienóis puro no Brasil, né? E realmente estão com precinho meio salgado. Então, se for realmente uma situação para reduzir custo, pode baixar o tocotrienol para 50 a 100, tá? Porque a gente aí, aqui seria uma dose mais de ataque para o primeiro mês. A gente sempre depois pode reduzir nas chamadas doses de manutenção. Eu vou fechar esse vídeo com o radical esquecido, né? Falei tanto de radical livre, né? Falei de superóxido, falei de hidroxila, falei de peróxido de nitrito. E o hidroxiperoxila estava abandonado e esquecido. Esse artigo aqui de 2002, ele vem dizendo exatamente isso de uma revista especializada em câncer, gente. Ele vem colocando que é muito importante do ponto de vista biomédico o radical hidroperoxila e tem sido negligenciado em atenção. Tem recebido pouca atenção e ele precisa de alguns tratamentos mais específicos, né? Você veja que ele diz aqui que cerca de 0,3% de todo o superóxido produzido no corpo, que é o mais comum, superóxido é o primeiro, radical livre, né? É o mais comum. Então ele diz aqui que cerca de 0,3% de todo o superóxido presente no citoplasma, né? Ele vai ser transformado em hidroxiperoxila. Então, uma quantidade assim, em princípio, pequena, mas a gente tem que estar atento. O artigo ele é bem interessante nesse aspecto. E ele, inclusive, fala uma coisa que eu busquei um outro artigo, que está aqui em amarelo, que eu achei muito interessante, que é esse radical esquecido, hidroxiperoxila, ou peridroxila, como eles falam, né? Tanto faz, ele ser um indutor da formação dos isoprostanos, que nós vamos estudar num vídeo desse módulo. Nós estamos no primeiro vídeo do módulo 1, ainda vamos ter possivelmente mais 4, para fechar 5, né? Porque é muito slide. Mas, enfim, nós vamos nesse módulo falar disso aqui, ó, isoprostanos terríveis, formado a partir da gordura do abdômen quando ela está sendo oxidada e se transforma em peróxidos de lipídios. E o isoprostano é tóxico, é cancerígeno confirmado. Quando eu falo confirmado, que foi confirmado não só em estudos com células em laboratório, em animais, em vivo, tá? Foi provocado câncer nos animais pela administração lá na dieta, enfim, misturar o isoprostano para os animais comer. Não podemos fazer isso com seres humanos, né? Não vamos induzir nenhum voluntário, nem seria ético, mas nos animais a gente consegue produzir, e os animais refletem muito da nossa biologia, tá? Então, esse radical, a gente precisa estar um pouquinho atento a ele, e os mais efetivos antioxidantes contra ele são do alho, né, como o próprio ácido gálico, que vem do garlic, em inglês alho é garlic, né, o ácido gálico, mas o ácido gálico também vai estar no grapefruit, na amora, na tâmara, tá? E vai estar também no alho. Nós temos o alho negro, o alil ABG, que eu acabei de falar, que é rico em alilcisteína, mais poderosa do que o N-acetilcisteína. Então, nós podemos usar o alil ABG da Fagron, que é uma multinacional muito séria, né, holandesa, que fornece matérias-primas de alto nível, alta qualificação.
Então podemos usar aí o alho negro, pode prescrever como alil ABG, que fica bacana, né? 125 miligramas, 2 vezes ao dia, pode prescrever como alil cisteína, ok, gente? Nós vamos agora fazer um break nesse vídeo para retomarmos no próximo vídeo. Conto com vocês, espero vocês aqui, tá? Espero que estejam gostando. Obrigado.